Você acompanhou neste documentário que aos empreendedores brasileiros não faltam coragem e capacidade de superação. Com um mercado de mais de 200 milhões de pessoas, com forte demanda reprimida, o país é alvo de grandes empresas que não correm o risco de ficar de fora. Por isso, investem aqui. Mas nada disso apaga a necessidade de que a área pública faça o que se espera dela. Torne o ambiente de negócios favorável ao investimento. Nesta última parte do documentário de Oeste Negócios, você verá que isso passa por responsabilidade fiscal com as contas públicas, respeito ao pagador de impostos, redução da burocracia, da carga tributária e segurança jurídica, geração de segurança jurídica proveniente dos três poderes. É inegável o potencial crescente do Brasil. Basta que a livre iniciativa e as liberdades de expressão econômica e de propriedade sejam respeitadas. Você tem uma certa confusão em termos de política econômica e de política externa. É como se o mundo estivesse aqui em 2024, 2025. E a administração atual no Brasil está pensando com os paradigmas dos anos 50 e dos anos 60. Na área de política externa, por exemplo, você sabe que antigamente se falava primeiro mundo, né, que era o mundo capitalista avançado, segundo mundo, que era o bloco comunista, e o terceiro mundo. Então o terceiro mundo deixou de existir porque acabou a Guerra Fria. Claro. Mas a nossa política externa continua terceiro mundista, tá certo? A nossa política econômica, às vezes, quando pensa, por exemplo, no tema de industrialização, volta a repetir aqueles velhos bordões da substituição de importações, proteção de mercado, fechamento, que no limite, a gente sabe, não deram certo aqui, não deram certo na Argentina, não deram certo em várias outras partes do mundo. Mas que esse processo agora, em relação a ele, tem um ponto de interrogação, né? Ou seja, não se sabe se vai ou se fica, né? Se a gente faz reformas ou se, de repente, você tem uma ou duas sucessões, uma ou duas sucessivas administrações que acham que reformas não são importantes, aí você volta a aumentar gastos públicos, volta a aumentar o tamanho do Estado da economia, volta a criar burocratização, reverte um processo de privatização e concessões, que não é bom para o Brasil, né? Que não é bom para o Brasil. E aí, quando isso acontece, você cria um efeito de desaceleração, né? Porque, por um lado, as credenciais brasileiras nessas áreas que nós estávamos mencionando, elas são tão fortes, elas são tão pujantes, né, que apesar das nossas dificuldades burocráticas, de ineficiência estatal, etc., você ainda assim faz com que o veículo se movimente. Só que não se movimenta na velocidade que ele poderia. Essa posição política, essa mudança, esse comportamento que não é uníssono, não respeita nenhuma média de entendimento, é o que atrapalha o negócio? Então, você pegou, veja bem, a gente estava, todos os governos queriam e sabem que a reforma tinha que vir. Sim, claro. Todo mundo sabia que tinha que vir. Só que, de repente, começa uma reforma de um jeito e eles viram Frankenstein, que isso que dá uma desesperança, que é o que eu falo, porque toda a simplificação que estava sendo proposta está indo já por água abaixo, porque o imposto do pecado, que é o seletivo, por exemplo, não é um imposto agora são dois. Eles vão dividir em ad rem com ad valorem, quer dizer, uma parte percentual e outra parte fixa. Aí agora vai ser, cada produto vai ter uma alíquota, quer dizer, toda a simplificação que estava se vendendo, na prática já não vai ter, entendeu? Porque eles já estão transformando, né, ou dando uma brasileirada numa reforma que deveria ser muito mais limpa. Sim, claro. E pegando moldes de exemplo lá de fora. Então, essa tropicalizada que a gente dá uma piorada grande, né? Olha, esse dado é do Banco Mundial, foi divulgado hoje, é isso, né, China? Está aqui, o imposto do pecado pode impactar nos cigarros, por exemplo, e daqui a pouco o Ramazzini vai estar aí para falar um pouco mais sobre esse assunto, 250% de aumento. Os destilados, 61,6% de aumento. A cerveja, 46,3% de aumento. Não é uma reforma, é um aumento de impostos generalizado. Até porque o executivo está com a caneta na mão, né? Eles estão debatendo e estão deixando para o executivo. E com o Pires desesperado para encher, porque o governo só pensa em arrecadar. Exatamente. Então, a forma de você, que o governo sempre, e infelizmente, por baixa criatividade e baixa atuação, faz é subir imposto achando que vai resolver o problema dele. E acontece o problema inverso. Você culpa a iniciativa, você penaliza a iniciativa privada que empreende aqui no Brasil. Sim. E você abre uma estrada para os contraventores venderem produtos sem pagamento de nenhum tributo.
Você não vai arrecadar impostos, é a primeira coisa que acontece. Só que você começa a drenar o lucro da empresa que joga dentro das 4 linhas que obedece toda a legislação. Exato. Essa empresa menor vai demitir, vai gerar um custo social para o governo lá na frente, porque esse aí vai ser um demitido, vai receber, obviamente, salário-desemprego e, claro, não está gerando riqueza. Sim, ele não afeta no sentido de você deixar de vender, porque as empresas vão ter que comprar, elas continuam tendo a necessidade. Claro. Elas vão afetar a cadeia no final, né? Porque você vai repassar esses impostos. Mas se você não tem uma definição, como é que você faz contratos de longo e médio prazo? Então, a definição é muito importante para a gente saber qual é o caminho. É segurança jurídica, regra estabelecida e garantida. Você prepare os seus contratos e seus preços adequadamente, senão você vai ter um problema lá na frente. Você voltou a falar de segurança jurídica. Sim. Eu lhe contei antes de entrar no ar aqui que uma vez, num evento, logo depois, acho que no primeiro ano do governo Temer, o segundo ano depois do impeachment, teve um evento para atrair investidores estrangeiros para o Brasil. E eu perguntei para 10 empresários, 10 executivos de 10 setores diferentes, se estava tendo uma crise cambial naquele momento. Uhum. E eu estava esperançoso que essa ia ser a minha resposta. Não, eu estava esperançoso não, eu imaginei que essa fosse a resposta. Nenhum citou a questão cambial. Todos citaram insegurança jurídica, o temor da insegurança jurídica, de mudar a regra no meio do caminho, mudar a regra com o jogo andando e agora, recentemente, com o jogo finalizado. Terminou o jogo, não, volta tudo, vamos refazer o resultado. Esse é o problema? Esse é um problema, né? Sem dúvida nenhuma. Como é que se lida com isso no Brasil, investindo no Brasil? Porque esses empresários todos me disseram, eu não sei se é exatamente o caso da HCL Tech Brasil, é que eles diziam, o Brasil é um dos poucos lugares do mundo em que você pode crescer 2 dígitos, você tem um mercado gigantesco em ascensão. É isso? É verdade. A gente cresceu 2 dígitos nesses últimos anos na HCL Tech Brasil. É possível que se cresça, tem espaço para crescer mais. Como eu te disse, existe uma demanda reprimida que não é executada porque você não tem energia, não tem capacidade de entrega local. A gente tem a capacidade de entrega global, a gente consegue atender. Mas existe, por isso tem uma possibilidade de crescimento bastante agressivo nesse sentido. Obviamente que a insegurança jurídica traz para a gente, você tem que tentar se proteger, o que dificulta os contratos, o que dificulta tudo isso quando você vai falar, especialmente quando você está falando com empresas, muitas vezes contratos feitos aqui para a gente prestar serviço para uma empresa que tem uma operação global. Como é que você impõe isso para ela, né? Aí se entende isso e muitas vezes empurra essa empresa a contratar uma empresa de fora para fazer. Os indianos entendem, quando você vai explicar, digamos, peculiaridades do Brasil, de questões tributárias ou decisões que são reviravoltas de decisões já pacificadas, como é que é essa conversa com o investidor estrangeiro? Não é fácil, né? Porque explicar isso para eles é muito difícil, né? Mas temos que explicar, né? Não tem jeito. Aí é o lado bom que tem que entrar na mesma conversa. Falar, apesar disso, é esse o antídoto para o veneno? É isso, você tem que se proteger. Né? E aí você tem organizações desse tipo, capital aberto, etc. Você tem que criar uma série de proteções contratuais, que muitas vezes podem inviabilizar um negócio. Não precisa aumentar a tributação. O que o governo tem que fazer é aumentar a base de arrecadação. Instituindo essa rastreabilidade no setor de bebidas e em outros setores da economia, você aumenta a base de arrecadação. Dessa maneira, obviamente, automaticamente, você aumenta a arrecadação do Estado e aumenta o volume de produto original vendido no Brasil. Quando o crime organizado olha para o setor de bebidas, vê que ele não está sendo mais rastreabilizado pela Receita, que se instituiu um sistema de autodeclaração, onde a indústria declara o que quiser. Essa indústria vende mais de metade da sua produção a descoberto, sem pagamento de tributo. Isso facilita a obtenção de insumo pelas quadrilhas de falsificadores nessas fábricas menores para falsificar essas cervejas. O crime organizado, as facções criminosas, vendo que tem muita gente ganhando dinheiro com isso, entram nesse negócio também. E maximizam os lucros das cadeias de crime organizado. Você falou crime organizado. Essa expressão é importante no momento. Está falando de facção criminosa? Nós estamos falando aqui de PCC, de Comando Vermelho, de milícias do Rio de Janeiro, que verificaram que era muito vantajoso entrar nesse ramo pela ausência de controle de produção no Brasil. E essas quadrilhas de falsários hoje estão sendo coordenadas pelo crime organizado. Eu acho que é a medida correta. A gente acordou eficiente isso? E ela tem efeitos sobre a diplomacia. Porque é a diplomacia invertida. A diplomacia é a relação entre os dois estados tentando parar as arestas, como você colocou, em cima de um problema
de segurança, um problema comercial, etc. Aqui a sociedade civil organizada, produtiva, dizendo nós não vamos mais aceitar isso. E o governo brasileiro, por sua vez, tentando se adaptar a isso. Porque a diplomacia brasileira hoje está desconectada dessa agenda. Sim. O ministro da Agricultura está fazendo um exercício dificílimo aí de combinar as duas partes, porque o governo que ele representa não está lutando pelo interesse desses 44 entidades que estão assinando. Não fez isso agora no G20. Não vai fazer. O papel brasileiro no G20 foi pífio. Vai tirar fotografia com o presidente Macron, com a Amazônia atrás, dizer que está tudo lindo, que está tudo em ordem, que a gente tem uma COP30 em Belém, que nós vamos trabalhar juntos e está tudo certo. E no mundo real, que é esse daí, no mundo real está acontecendo o inverso. Então isso uma hora vai ter que se acertar. O que eu acho que deve acontecer, e está acontecendo, é o seguinte: a sociedade civil organizada não vai mais aceitar. Isso daí é um processo que vai só se fortalecer no Brasil, porque ele está defendendo o que é certo, o que é a verdade. Hoje a gente vive no mundo da pós-verdade, né, do que é o certo. Isso daqui é tão evidente. Isso daqui é o seguinte: o Brasil se transformou num grande produtor de proteína animal, vale para as 3 proteínas, um grande exportador dentro dos critérios internacionais de sanidade, exporta para todos esses países que a gente já citou aqui e vai continuar exportando porque é uma espécie de demanda contratada. O mundo precisa comer e o Brasil é um dos poucos países que pode cumprir esse espaço de mercado. Se os franceses não gostam disso, se eles acham que isso tem alguma coisa a ver com a destruição da Amazônia, se eles acham que a soja, que a pecuária estão destruindo a Amazônia, e a gente está dizendo aqui que tem problema, porque a gente nunca negou, o Brasil não nega, essas entidades não negam que tem problema de desmatamento ilegal, que tem problema, mas isso não tem nada a ver com a produção de proteína brasileira, tem nada a ver com a exportação de proteína brasileira. Essas coisas têm que ser definitivamente entendidas pelo mundo. Se o mundo não quiser entender, ou se os europeus não quiserem entender, outras partes do mundo já entenderam. Claro. E que estão comprando cada vez mais. A União Europeia, na época que eu trabalhei nessa matéria, eu trabalhei com carne de frango, eles compravam quase 30% do frango brasileiro, há 20 anos atrás. Hoje eles já caíram abaixo de 12%. Nas proteínas animais todas, eles já caíram abaixo de todos os índices, inclusive suínos, aves e bovino, então nem tem relevância. É 2% da exportação brasileira para a Europa. Não adianta aumentar a tributação sobre o setor produtivo. Isso enforca ainda mais o setor legal produtivo, abre mais mercado para o crime organizado, porque o crime organizado opera sempre na clandestinidade sem pagar imposto, e isso também causa um problema de saúde muito grande para a população. O que o governo tem que pensar é, se eu aliar a tecnologia, as ferramentas disponíveis de rastreabilidade na Casa da Moeda do Brasil, se eu aliar isso no mercado para verificar quem está pagando, quem não está pagando, o que está sendo produzido, automaticamente aumenta-se a arrecadação fiscal, aumenta o faturamento da indústria nacional e se combate a sonegação, a lavagem de dinheiro e o mercado ilegal. Nós precisamos que o governo entenda isso de uma vez por todas, que não existe mágica. Aumenta-se a base de arrecadação, combatendo-se a sonegação, aliando tecnologia. Enquanto eles não fizerem isso, Piotr, nós vamos ficar dando murro em ponta de faca, como nós estamos dando hoje. Conheço muitos executivos brasileiros atuando aqui no Brasil e fora, que já tomaram muitas posições, digamos assim, que não seriam aceitas tão facilmente. O que eu vejo, sim, é que devido a toda essa turbulência no Brasil, o executivo brasileiro está muito mais preparado para lidar com crises, com mudanças, do que qualquer executivo lá fora. Então, nós estamos reprisando uma coisa dos anos 80, é isso? Nós temos muito... Eu, como eu te falei, trabalhei 28 anos fora em várias corporações e você tem mais mudanças no Brasil em um ano do que muitos países têm em 10. Então, o brasileiro que está acostumado a lidar com mudanças aqui, ele tira de letra o que vem lá fora. Lógico, existe uma necessidade de ajuste cultural, de integração na cultura, para você entender teu cliente, teu fornecedor, o ambiente que você está vivendo. Mas, no momento de atuação, esse dia a dia nosso aqui, ele te dá essa escola, é um doutorado em gerenciamento de crise. O nosso sistema tributário, eu estou para te dizer que se não é o mais complexo do mundo, ele está entre os top
Dois. E o ponto que fica é o seguinte, como é que o Brasil vai se posicionar em relação a tudo isso? Eu tenho a impressão, é uma opinião pessoal, que o Brasil está indo pelo caminho errado. O Brasil pode ter relações comerciais não excludentes e relações não excludentes, que é uma tradição da política externa brasileira, da escola do Rio Branco. Uma das primeiras bases da política externa é relações não excludentes. O Brasil foi capaz de exercer essa capacidade durante mais de um século. Quando ele chegou nesse século aqui, com esse perfil de diplomacia, que é uma diplomacia partidária, que tem uma figura que eu vou citar aqui, que deve ser estudada, que é o senhor Celso Amorim, que é uma figura que tem muita influência nesse processo. O Brasil perdeu, ele descolou dessa agenda secular de um país com relações não excludentes, mas alinhado ao mundo das democracias, das repúblicas, da orientação judaico-cristã, que era a nossa tradição. Nós somos um país dos valores brasileiros, nós somos um país americano, um país jovem, está nas Américas, cristão, laico, mas com uma tradição, etc., que está tentando implementar um processo democrático há muito tempo. De repente, ele vem se alinhar a países que têm outras culturas muito diferentes, com processos políticos que eu não vou dizer se estão certos ou estão errados, mas são diferentes. Autocracias, ditaduras, países que não têm liberdade de expressão. Quer dizer, qual é o que esse grupinho que tomou conta da política externa brasileira acha que está fazendo? Porque a sociedade brasileira não faz parte dessa política. A sociedade brasileira é essa dessas 40 entidades aí que estão assinando esse documento. Essa é a política externa e comercial que o Brasil gostaria de estar aplicando. Mas ela está desconectada da política externa e comercial que o atual governo aplica. Você vai dizer, mas o governo anterior também foi desastrado. A gente não pode apontar o dedo para um. Ele foi desastrado. Mas o que está acontecendo desde 22 para cá está sendo replicada a política de 2013 a 2016. Dobraram a aposta, essa agenda dos BRICS, essa agenda do Hamas, essa agenda do Irã, essa agenda... Você entende? Isso daí não é o Brasil, não é a sociedade brasileira. Não é quem tem mínimo de conexão com o mundo, e não é muita gente no Brasil que tem, não se identifica com isso. Isso vai ter que ser resolvido de novo, dentro de casa. O nosso problema, Piotr, é brasileiro. Claro. Antes dos problemas internacionais, nós temos que resolver a nossa cozinha, que está muito desorganizada.